Olá pessoal, saudações! Hoje no nosso canal Primitivo da Química Mundial, vamos para a quinta aula de equilíbrio químico. Hoje vamos falar do deslocamento do equilíbrio químico, do princípio de Le Chatelier. O princípio é bem claro e é fácil de entender. Olha só, ele diz que quando a gente aplica uma força a um sistema em equilíbrio, esse sistema ele tenta se reajustar, sofrendo um deslocamento para a esquerda ou para a direita, no sentido de tentar minimizar aquele efeito daquela força. Ou seja, ele tenta anular. Em outras palavras, vamos pensar assim, quando a gente perturbar um sistema em equilíbrio, este sistema se desloca na tentativa de anular a perturbação sofrida. Nós podemos perturbar os sistemas em equilíbrios de três formas. Fatores que podem afetar o equilíbrio, mexendo na concentração de reagentes e produtos, ou colocando ou retirando, mexendo na temperatura do sistema, aumentando a temperatura ou diminuindo a temperatura, e mexendo na pressão, aumentando a pressão ou diminuindo a pressão. É bom deixar bem claro que a constante de equilíbrio só se modifica quando a gente mexe na temperatura. Ela depende da temperatura. Mexeu na concentração, mexeu na pressão, a constante de equilíbrio não se altera. Ela depende apenas da temperatura. Agora, quando mexemos na temperatura, ela vai se modificar. Beleza? Vamos aplicar cada um desses fatores. Vou começar pela concentração. Olha a mágica. Feito a mágica aqui, gente, o primeiro fator que nós vamos trabalhar é o fator concentração. Vou usar uma reação genérica, mas poderia ser qualquer reação. O que eu aplicar essa reação genérica, aplique a qualquer uma que vai ser a mesma coisa. O efeito da concentração. Como é que a concentração interfere no equilíbrio? Se liga. Quando você perturbar o sistema, abrir o sistema fechado em equilíbrio e aumentar a concentração de qualquer um dos reagentes, colocar mais a substância A ou mais a substância B, você está aumentando a concentração dos reagentes. Lembra, quando o sistema em equilíbrio sofre uma alteração, uma perturbação, ele se desloca no sentido de anular essa perturbação. Se eu aumentar a concentração de A ou a concentração de B, a concentração dos reagentes vai crescer. Para tentar anular esse crescimento da concentração dos reagentes, ele consome os reagentes e forma produtos, ou seja, eu vou ter um deslocamento para a direita. Então se liga, toda vez que eu aumentar a concentração dos reagentes, na tentativa de anular o aumento da concentração dos reagentes, o equilíbrio se desloca e fabrica produtos, deslocamento para a direita. Se eu fizer o contrário, se eu aumentar a concentração dos produtos C ou de D, aumentei a concentração de produtos, o sistema vai tentar anular esse aumento da concentração, então ele começa a consumir os produtos na reação inversa e o deslocamento é para a esquerda. Então olha só, amarra isso. Aumentou reagentes, desloca para a direita, porque ele consome o excesso de reagentes. Aumentou produtos, desloca para a esquerda, para tentar consumir o aumento de produtos. Agora, se eu retirar reagentes, retirei A e B, a concentração de A e B cai. O sistema desloca agora no sentido de fabricar os reagentes, tentando anular o que eu fiz. Então, se eu retirar A ou B, o sistema tenta fabricar A ou B. Então, nesse caso, ele se desloca para a esquerda. Se eu tirar C ou D, se eu diminuir a concentração dos produtos, o sistema tenta fabricar. Na tentativa de fabricar os produtos, ele se desloca para a direita. Vamos mostrar caso a caso. Aqui algumas situações. Setinha para cima, estou aumentando. Setinha para baixo, estou diminuindo. Essa simbologia, a letrinha aqui dentro do colchetes aqui, significa que é a concentração. Então, eu estou aumentando a concentração de A. A, nesse equilíbrio, é reagente ou produto? É reagente. Se eu aumentar a concentração dos reagentes, o sistema se desloca no sentido de anular esse aumento da concentração. Para reagente aumenta, para ele tentar anular, ele consome os reagentes. Consumindo o reagente, quem é que aparece? Produtos. Então, se eu aumentar a concentração de A, eu vou ter um deslocamento para, fabricação dos produtos. Direita. Ou eu digo assim, deslocamento no sentido direto da reação.
que é para a direita. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Aumentei a concentração de B. B é reagente. Se eu aumentar a concentração dos reagentes, o sistema se desloca tentando anular esse aumento. Aumentei reagente, pela anular ele tem que consumir reagentes. Ao consumir reagentes, quem é que aparece? Produtos. Então o sistema se desloca para a direita. Então eu tenho aqui deslocamento para a direita ou no sentido direto. Lembrem, ó, esses deslocamentos para a direita aumentam o rendimento da reação. Se você quiser aumentar o rendimento de uma reação em equilíbrio, tente fazer alguma alteração nesse processo que faça com que ele se desloque para a direita, para a formação de produtos, beleza? Agora, olha só, estou aumentando a concentração de C. C é o quê? Produto. Quando eu aumento a concentração dos produtos, ele vai tentar anular isso. Para consumir o produto, ele se desloca e forma reagentes. Então, eu vou ter deslocamento para a esquerda. Aumentou a concentração de C, que é produto, vou ter deslocamento para a esquerda. Ou então eu digo assim, deslocamento no sentido inverso da reação, que é para a esquerda. Se eu aumentei a concentração de D, D é produto do processo, aumentei a quantidade de produtos, lembra, o sistema tenta anular, ele vai consumir os produtos. Mas para ele consumir os produtos, quem é que ele forma? Reagentes. Então, deslocamento para a esquerda ou no sentido inverso do processo. Olha só, desloquei o sistema aumentando a concentração de todo mundo. Agora eu vou deslocar diminuindo a concentração de todos. Veja bem, estou sinalizando que eu estou baixando a concentração de A. Diminuí a concentração de A, retirei A. Lembra, o sistema é do contra, ele tenta anular o que você fez. Se você retirou A, ele tenta fabricar A. Só que para o sistema fabricar A, para que lado ele tem que vir? Para a esquerda, para o lado dos reagentes. Então, se eu retiro o reagente, eu vou deslocar no sentido de fabricar os reagentes, ou seja, para a esquerda, ou seja, no sentido inverso da reação. O mesmo vai acontecer com B, ó. Estou diminuindo a concentração de B, estou retirando B. O sistema tenta fabricar. Na tentativa de fabricar, para que lado o sistema tem que se deslocar? Para a esquerda. E agora, estou retirando B do sistema, estou baixando a concentração de C, perdão. B não, C. Estou baixando a concentração de C. C é o quê? Produto do meu processo. Se eu retiro o produto, o sistema tenta fabricar produtos. Na tentativa de fabricar produtos, para que sentido ele vai? Para a direita. Então, deslocamento para a direita ou no sentido direto do processo. E se eu retirar o produto D, diminuiu a concentração de D, que é produto, o sistema tenta fabricar. Na tentativa de fabricar, deslocamento para a direita. Beleza? Vamos ver graficamente como eu represento essa influência num gráfico? Olha a mágica. Feito a mágica, gente, olha graficamente como eu represento as mudanças na concentração tentando fazer com que o equilíbrio se desloque. Olha como é fácil. Vamos supor o seguinte, digamos que eu quero representar no gráfico um aumento na concentração de A. Olha, a primeira coisa que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Estou aumentando a concentração de A. A é reagente. Se eu aumento a concentração dos reagentes, o equilíbrio se desloca para a direita, no sentido de consumir o aumento de A e fabricar mais C e D. Então já vou lembrar aqui, ó, que vai para a direita. Então olha como é que eu represento no gráfico. O sistema está em equilíbrio, ó, a partir desse instante TE, tempo de equilíbrio. Observe que a concentração, que é uma propriedade macroscópica, permanece constante. Então eu vou sinalizar, aumentei a concentração de A, ó, eu faço uma mudança brusca da curva. Isso aqui significa aumento na concentração de A. A partir desse instante qualquer aqui, o sistema sai do equilíbrio.
Porque eu perturbei o sistema, ele vai sair do equilíbrio e vai atingir uma nova situação de equilíbrio. E essa nova situação de equilíbrio, ele tenta anular o que eu fiz. O que eu fiz? Aumentei a concentração de A. Ele vai tentar anular isso. Para ele tentar anular, ele vai começar a consumir A. Só que além de ele consumir A, que é reagente, ele acaba consumindo B. Então ele consome os reagentes e fabrica quem? Produtos. Por isso que o deslocamento é para a direita. Então, observa. Ele tenta anular, mas ele não consegue anular 100%. Ele consome A até um certo limite. Consome B. Mas, em compensação, ó, fabrica C e fabrica D. Até atingir uma nova situação de equilíbrio. Ó, diferente da primeira. Nessa nova situação de equilíbrio, o que aconteceu? Os reagentes foram consumidos e os produtos foram formados, evidenciando o deslocamento para a direita. Agora, se eu quiser sinalizar, por exemplo, aumento na concentração de C. C é produto. Se eu aumentar a concentração dos produtos, o sistema se desloca para a esquerda, para formar reagentes. Então, ó, esquerda. Vamos observar. Estou aumentando a concentração de C. Então, olha a mudança brusca. Aumentei a concentração de C aqui. O sistema sai do equilíbrio. Ele vai tentar anular a alteração que eu fiz. Na tentativa de anular a alteração que foi feita, ele vai se deslocar. Se eu aumentei a concentração dos produtos, ele vai consumir produtos e fabricar quem? Reagentes. Deslocamento para a esquerda. Ó, ele vai tentar consumir, nunca consome 100%. Ele tenta anular a alteração sofrida. Ó. Aumentei a concentração de C, ele tenta consumir C. Só que se consumir C, consome D também. Ó. Concentração de D cai. Em compensação, fabrica B e fabrica A, até atingir uma nova situação de equilíbrio e as propriedades macroscópicas como concentração permanecem constantes. E se for o caso, diminuir a concentração. Como é que eu represento? Estou diminuindo a concentração de B, que é reagente. Se eu retirar reagente, o sistema tenta fabricar. Se ele vai tentar fabricar o reagente, o deslocamento é para a esquerda. Como é que eu represento a retirada de B? A curva de B é essa. Ó. Se eu quero retirar B, eu faço assim, ó, mudança brusca para baixo. O sistema vai sair do equilíbrio. Ele vai tentar agora atingir uma nova situação de equilíbrio. Nessa nova situação de equilíbrio, ele tenta anular o que foi feito. Se eu retirei B, ele tenta fabricar B. Mas se ele tenta fabricar B, ele fabrica também A. Então, o que vai acontecer? A concentração de B vai tentar subir, não ao ponto que era antes. Em compensação, A sobe. E quem que é consumido? C e D são consumidos até uma nova situação de equilíbrio químico. Então, não esquece, quando um sistema em equilíbrio sofre uma perturbação, ele tenta se deslocar no sentido de alterar, de anular, na tentativa de anular a alteração sofrida. Beleza? Vamos ver agora a influência da temperatura. Olha a mágica. Feito a mágica, gente, chegamos agora com o segundo fator, o fator temperatura. Olha de que maneira a temperatura interfere no equilíbrio químico. Se liga. Simbolizando assim, ó, setinha para cima, aumento. Se eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, no sentido da reação que absorve calor, no sentido do ΔH positivo. Já, se eu baixar a temperatura, eu vou deslocar no sentido da reação exotérmica, no sentido do ΔH negativo. Toda reação química tem nela associado um calor envolvido no processo. A reação pode se processar liberando energia, ΔH negativo, ou pode se processar absorvendo energia, absorvendo calor, ΔH positivo. O ΔH que vai aparecer na reação já classifica o sentido direto do processo. Sempre o ΔH que aparece
é o do sentido direto. O sentido direto é o que aponta para a direita. Eu tenho sentido direto e eu tenho sentido inverso. Ok? O ΔH que aparece na questão é sempre o ΔH do sentido direto. E o sentido inverso é o mesmo calor, só que com o sinal trocado. Se o sentido direto for endotérmico, o inverso é exotérmico. Se o direto for exotérmico, o inverso é endo. Beleza? Então bora lá. Tem aqui essa reação que dá origem à amônia, sintetizando a amônia. Observe o ΔH negativo, ó, menos 92,2 kJ por mol. Então já sei que esse processo é um processo exotérmico, ou seja, está ocorrendo com liberação de calor. O ΔH que aparece já é o ΔH do sentido direto, o sentido que aponta para a direita. Qual é a setinha que aponta para a direita? Está sendo essa. Então, essa daqui é do sentido direto. Então, o meu sentido direto, ó, é o sentido exotérmico. E o inverso, então, será o quê? Endo. Então, o que vai acontecer com esse sistema quando eu aumentar a temperatura ou quando eu baixar a temperatura do sistema? Se eu aumentar a temperatura, eu favoreço o deslocamento no sentido endo. Nessa reação, o sentido endo é o quê? Para a esquerda. Então, essa reação, se eu aumentar a temperatura, eu vou ter um deslocamento para esquerda, ou seja, no sentido inverso do processo. Já se eu baixar a temperatura, ao baixar a temperatura, o deslocamento é no sentido da reação exotérmica. Qual foi a reação exotérmica? Sentido direto. Então eu vou ter um deslocamento para direita, ou eu digo um deslocamento no sentido direto da reação. Na próxima, para fixar bem, olha só, eu tenho uma reação aqui, um equilíbrio entre o N2O4, que é incolor, e o NO2, que é castanho escuro. Então eu posso interferir aqui na cor do sistema conforme o aumento de temperatura ou diminuição da temperatura. Eu posso fazer com que o sistema fique mais castanho escuro, deslocando-se para a direita, ou posso fazer com que o sistema fique mais claro, mais incolor, quando ele se desloca para a esquerda. Então vamos ver as influências. Ó, aumento na temperatura, o que vai acontecer? Diminuição da temperatura, o que vai acontecer? Vamos lá. O ΔH que está aqui na equação já classifica o sentido direto. ΔH positivo, processo endotérmico. Então eu já sei que meu sentido direto é endo. Meu sentido direto é o que aponta para a direita. Qual a setinha está apontando para a direita? Essa. Essa daqui está sendo o sentido direto. Meu sentido direto é endotérmico. Então, o inverso só pode ser o quê? Exo, ou contrário. Aumentei a temperatura, favorece o sentido endotérmico. Aumentei a temperatura, qual é o sentido endotérmico? Direita. Então, eu vou ter aqui, ó, deslocamento para direita. Ou então eu digo assim, deslocamento no sentido direto da reação. Baixei a temperatura, favoreço quem? Reação exotérmica. Qual está sendo a reação exotérmica? Sentido inverso, para a esquerda, deslocamento para a esquerda. Beleza? Voltando aqui para a primeira reação. Se eu quiser aumentar o rendimento de produção da amônia aqui, aumentar o rendimento, deslocamento para a direita. Eu teria que aumentar a temperatura ou baixar a temperatura? Baixar a temperatura. Já aqui, ó, se eu quiser aumentar o rendimento, fazer com que ele vá para a direita, eu teria que aumentar a temperatura do processo. Lembrem, mexi na temperatura do sistema em equilíbrio. Vou alterar o valor da constante do equilíbrio, pois ela depende da temperatura. Beleza? Então, para fechar, não esquece. Aumentou a temperatura do sistema, favorece o sentido endotérmico. Baixou a temperatura, favorece o exotérmico. O ΔH que já vem presente no sistema em equilíbrio, não é decoreba, vai vir presente lá, já é o ΔH do sentido direto. O inverso é contrário. Se ele for no sentido direto, endo, o inverso é exo.
Se ele for no sentido direto exotérmico, o inverso é endotérmico, beleza? Bora para a pressão, olha a mágica. Feito a mágica, gente, chegamos finalmente no efeito da pressão sobre o sistema em equilíbrio. Primeiro, uma observação importante. Para que haja influência da pressão em um sistema em equilíbrio, é necessário que pelo menos um dos seus participantes esteja no sistema, no estado gasoso, melhor dizendo. Se todo mundo for aquoso, ou todo mundo for líquido ou sólido, aquoso, sólido e líquido possuem volumes praticamente invariáveis. Então, não tem como a pressão interferir nisso. Então, para que haja interferência da pressão, é necessário ter pelo menos um dos participantes no estado gasoso. Beleza? Outra observação importante. Lembra, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumentar a pressão, eu diminuo o volume. Se eu diminuir a pressão, eu aumento o volume. Se liga nisso. Um aumento na pressão, aumentou a pressão, o que acontece com o volume? Diminui o volume. Então, se eu aumentar a pressão, eu desloco no sentido do menor volume. Um aumento na pressão, eu desloco o equilíbrio químico para o lado de menor volume. Já uma redução na pressão, se eu diminuir a pressão, eu aumento o volume. Diminuiu a pressão, desloca-se o equilíbrio no sentido do maior volume. Beleza? Então lembra, para ter a influência da pressão, pelo menos um dos seus participantes tem que ser o quê? Uma substância gasosa. Vamos aqui na primeira situação. Todo mundo aqui é gás, então tranquilo, esse primeiro sistema em equilíbrio pode ser tranquilamente deslocado com o aumento da pressão ou com a diminuição da pressão. Mas como descobrir qual é o lado de maior ou de menor volume? É fácil. Existe uma lei volumétrica de Gay-Lussac que diz o seguinte: nas mesmas condições de temperatura e pressão, o volume proporcional dos gases participantes do sistema de uma reação é igual à relação aos coeficientes estequiométricos da reação. Ou seja, se eu tenho aqui, considerando as mesmas condições de temperatura e pressão, o volume dos participantes é igual à relação dos respectivos coeficientes estequiométricos. Se é igual à relação dos respectivos coeficientes estequiométricos, eu faço assim, Se aqui o coeficiente estequiométrico é 2 mols, eu encaro como 2 volumes. Como aqui não tem coeficiente, é 1 mol, eu encaro como 1 volume. Coeficiente 2, 2 volumes. Juntando tudo aqui, já que aqui é o lado dos reagentes, eu tenho 3 volumes do lado dos reagentes e 2 volumes do lado dos produtos. Qual é o lado de maior volume? A esquerda. Então, o que vai acontecer com a pressão? Se eu aumentar a pressão, favorece o lado do menor volume. Qual é o lado do menor volume? Nesse equilíbrio aqui, à direita, 2V. Então, eu aumentando a pressão, eu vou promover um deslocamento para a direita. E se eu diminuir a pressão, maior volume, deslocamento para a esquerda. Beleza? Vamos para outra situação? Segundo equilíbrio. Lembra, para ter influência da pressão, pelo menos um dos participantes tem que ser gás. Olha, o primeiro participante é sólido, segundo participante é sólido, terceiro gás. Beleza. Tem influência da pressão. Como é que eu vou checar agora os volumes pela lei de Gay-Lussac? Sólido, líquido e aquoso tem variação de volume invariável. Então aqui, como é sólido, volume zero, sólido, volume zero. Aqui é gás. Se é gás, nas mesmas condições de temperatura e pressão, o volume, a proporção de volume do gás participante da reação é igual à relação dos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Se aqui é coeficiente 1, eu tenho um volume. Então, o lado volume zero, o lado tem um volume aqui. O lado de maior volume é a direita. Se eu aumentar a pressão, favoreço o lado do menor volume. Lado do menor volume, esquerda. Aumentei a pressão, deslocamento para esquerda. Diminuiu a pressão, lado do maior volume. Um V na direita, vou ter um deslocamento para direita. Beleza? Nesse último aqui, todo mundo é gás, todo mundo participa. Vamos checar os volumes. Coeficiente 1, um volume. Coeficiente 1,
um volume. Então, do lado dos reagentes, tenho 2 volumes. Do lado dos produtos, também tenho 2 volumes. Como os lados têm o mesmo volume, não existe diferença de volumétrica aí, o aumento da pressão ou a diminuição da pressão não vai deslocar o sistema em equilíbrio. Aumentou ou diminuiu a pressão, não há deslocamento. Por que não há deslocamento? Porque os lados têm o mesmo volume. Para que exista deslocamento, tem que ter volumes diferentes. O aumento da pressão faz ir para o lado de menor volume, diminuição da pressão vai para o lado de menor volume. E para finalizarmos, observações importantes. Olha, gente, às vezes aparecem questões onde se introduz um gás inerte num sistema. O gás inerte ele não vai reagir com ninguém. Como ele não vai reagir com ninguém no sistema, ele vai apenas aumentar a pressão total do sistema. Mas como ele não reage com ninguém, as pressões parciais de todos os participantes permanecem as mesmas. Com isso, a adição de um gás inerte a um sistema não desloca o sistema em equilíbrio, beleza? Outra observação importante, a adição de catalisador desloca o sistema? Não. O catalisador faz apenas com que a reação direta e inversa ocorram com uma velocidade maior e o equilíbrio seja atingido no menor espaço de tempo, mais rapidamente. Mas o catalisador não desloca o sistema em equilíbrio, beleza? Então lembra disso, adicionou gás inerte no sistema, não desloca, adicionou catalisador no sistema, não desloca o equilíbrio químico, beleza? Até a próxima!